Nome? Mário. Mário, quando é que você começou a se aproximar das ideias libertárias? Eu não sei se fui eu que me aproximei do anarquismo ou se foi o anarquismo que me descobriu a mim. Portanto, eu comecei, a ser anarquista sem saber bem o que isso era, ou sem saber nada do que isso era, por volta dos 15 anos. Portanto, Portugal nessa altura era um regime fascista, obviamente que eu era antifascista, mas sentia que isso não bastava e ao mesmo tempo ouvia o discurso marxista já nos liceus, das organizações de juventude do Partido Comunista e dos grupos de extrema-esquerda, marxistas-leninistas, e era uma linguagem que eu também não gostava, portanto, e fazia algumas perguntas a mim próprio se não seria possível porque o Estado, etc, etc. E depois, mais tarde, ainda durante o fascismo, via descobrir um livro numa livraria chamado O Anarquismo, de um inglês canadiano, mas que vivia em Inglaterra, George Woodcock. Comecei a ler e descobri, olha, afinal é isto que eu penso. E não sou o único, já há muito mais gente a pensar como eu, e foi assim que eu depois comecei. E depois do 25 de Abril de 74, portanto, comecei a sistematizar com livros editados cá, sobretudo também muitos editados em França, etc, etc. Portanto, foi este um processo um bocado de instintivo. Portanto, eu tornei-me anarquista sem saber quem era Bakunin, sem saber o que era anarquismo, quase que por instinto, não é? E depois veio a cimentação depois. E o trabalho que você faz hoje, como é que ele começa? Portanto, neste momento eu faço parte de um coletivo que tem uma livraria, uma biblioteca e também, enfim, uma livraria. Portanto, é uma biblioteca muito antiga, fundada em 1947 e que se chama, ainda oficialmente, Biblioteca dos Operários e Empregados da Sociedade Geral, que era a Sociedade Geral de Navegação. Os operários e empregados criaram essa biblioteca. O objetivo era ler. Importa ler, não interessa o quê, há que ler. Portanto, o operário tem que ler. Portanto, com o passar dos anos, essa biblioteca, portanto, a Sociedade Geral de Navegação acabou, esses operários foram morrendo, etc. E depois era um espaço que estava ali em Lisboa, nas Janelas Verdes, que estava praticamente vazio, cheio de livros, mas praticamente já sem pessoas. Nós descobrimos este espaço, fomos até lá, os 2 ou 3 velhotes que ainda lá estavam receberam-nos muito bem e, portanto, nós depois entramos e começámos a ser nós a dinamizar o espaço. Desde há uns anos a esta parte, nós aproveitámos os livros que lá estão, muitos deles são livros que são de uma época, portanto, do fascismo, portanto, são livros um bocado maus, portanto, não era uma biblioteca anarquista. E então nós começámos a mudar o sentido e aproveitámos o logo BOESG e transformámos em Biblioteca Observatório dos Estragos da Sociedade Globalizada. Portanto, os livros estão todos catalogados em secções. Muitas das secções, os livros que lá estão, ainda são livros muito maus. Portanto, são livros mesmo que refletem os estragos que o capitalismo tem feito ao longo do tempo na sociedade. E nós vamos procurando arranjar outros livros que apresentem já soluções ou meios para ultrapassar esses estragos. E, portanto, temos muitas secções: urbanismo, economia, literatura, etc. E, para além desses livros, vamos procurando arranjar outros mais modernos e que já deem outras perspectivas, obviamente perspectivas anarquistas, etc., anticapitalistas, pronto. Por outro lado, fazemos inúmeros debates, conversas, ciclos de cinema, procuramos pelo menos uma vez por ano fazer uma feira mesmo de produtores, pessoas que produzem os seus próprios alimentos, produtos agrícolas, que põem em contacto direto com o consumidor para intensificar este intercâmbio mais direto, ciclos de cinema, e pequenas brochuras. Já editamos também pequenas brochuras e basicamente é isto. Portanto, ainda há uma biblioteca onde os livros estão lá à disposição das pessoas e depois
livro do mês, outra atividade que temos. Todos os meses escolhemos um livro, esse livro é estudado durante o mês e depois alguém o apresenta formalmente e há uma discussão à volta do livro e do tema do livro, não é? Pronto, são este género de atividades ligadas com a leitura, ligadas com o livro e também debates, por exemplo, você está a passar por Lisboa, vem do Brasil, portanto faz-se uma conversa, um debate sobre a situação atual no Brasil. Se fosse um companheiro italiano, falaria sobre o fascismo em Itália ou sobre o que é que se está a passar neste momento em Itália. Pronto, aproveitamos sempre uma situação destas para criar discussão, debate, etc, etc. E a biblioteca fica em que lugar? Que local? Neste momento a biblioteca mudou, deixou de estar no bairro de Santos, Janelas Verdes, e passou para outro bairro de Lisboa, Penha de França. Vocês trabalham com adolescentes, jovens, pessoal que vai a mais velho? Nós não fazemos muito ainda, quer dizer, procuramos agora, na Penha de França, procuramos integrar-nos no bairro, mas ainda não fazemos aquele trabalho ainda, até temos uma escola ao pé, mas ainda não começamos. É mais a divulgação da atividade, achamos oportuna fazer esta atividade, divulgamos-la o mais possível. E depois esperamos que as pessoas apareçam e a partir daí é que apresentamos a biblioteca, etc, etc. Portanto, não há um trabalho de militância, digamos, de chamar pessoas. As pessoas vão aparecendo pelas nossas atividades. E depois, quem quiser continuar, pessoas continuam a aparecer. Há outros que só aparecem para esta ou aquela atividade muito específica, porque é aquela atividade que lhes agrada. Outros aparecem, por exemplo, workshops, fazemos workshops muito na base do fazes tu próprio, do it yourself, portanto, serigrafia, fazer sabonetes, aprender isto, aprender aquilo. Portanto, há muita gente que aparece para isto, depois vai ficando, outros só aparecem para as atividades, depende um bocado há debates que às vezes não está quase ninguém, há debates que às vezes está a sala cheia. Portanto, depende de muita... Mas como mudámos agora há relativamente pouco tempo, ainda não começámos esse trabalho de ir para a porta dos liceus, distribuir flyers e dizer, olha, está ali a biblioteca. Pronto, ainda não começámos esse trabalho. Está ótimo, ótimo.